vamos para o texto. Para pensar em Efésios, temos que pensar algumas coisas. Por exemplo, como era para um judeu viver na cidade de Éfeso? Na estrutura, nós vimos que o autor mostra quem é Deus. Ele fortalece essa ideia de Deus. Ele traz conceitos sobre identidade. Mas para que ela seja fundamentada, ele precisa apresentar quem é Deus, o que ele fez e por que ele fez o que ele fez. Aqui ele também traz uma ideia de louvor e exaltação a esse Deus. Ele fala que somos para o louvor da glória de Deus. E no final, ele diz que somos o penhor da sua herança. Ou seja, primeiro ele traz a ideia de que fomos selados para depois, no capítulo 1, o autor falar sobre essa identidade. E para isso, ele vai apresentar quem é esse Deus. No capítulo 1, versículo 13, o autor mostra que a bênção espiritual já acontece desde as regiões celestiais, porque para eles já se manifestava no âmbito terreno. Eles buscavam o favor da deusa Diana. Para eles, este favor só acontecia através dos sacrifícios. E aqui o autor mostra que Jesus foi o sacrifício para sermos abençoados. Então ele mostra no texto que eles não precisam desse sacrifício, não precisam se sacrificar para Deus, mas que Cristo sim foi o sacrifício para eles. Mais adiante, no versículo 17, o autor vai falar sobre o Pai da Glória. Quem é esse Pai da Glória? Quem é a glória? Nós vamos viver para glorificar esse Deus através da nossa vida. Nós temos que viver para o louvor da sua glória. E para eles, os deuses habitavam no segundo céu. Este texto está dizendo que Deus está numa posição que nenhum outro Deus está. Ele está acima. Ele está acima de toda potestade, de todo principado, de poder e domínio de todo nome. Isso mostra que Deus era maior que a própria deusa Diana, que para eles ela era poderosa, mas que Jesus ocupa uma posição acima dela, acima de todos os outros deuses. Eles diziam: vocês acham que Diana é poderosa? Pois existe um Jesus que está acima dela e que tudo está debaixo dos seus pés. No 1:22 diz que Cristo colocou todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. O que seria esse deu à igreja? Ele deu toda essa autoridade, todo esse domínio sobre o qual ele está. Ele deu à igreja por quê? Porque ele está dizendo que Cristo habita numa região celestial, superior a todos os outros deuses, e todos estão debaixo dos seus pés. Que ele é tão poderoso que ele tem a capacidade de levar a sua igreja a assumir essa mesma posição sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Isso porque ele é o cabeça e nós, como igreja, somos o seu corpo. Por isso a igreja pode e deve exercer a autoridade sobre todo o domínio dos principados. Todo o poder que Cristo recebeu, ele o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. O corpo não é separado da cabeça. A igreja habita com Cristo nos lugares celestiais, porque o corpo não fica separado da cabeça. O que ele diz é que eles não precisam ter medo, porque eles não estão separados. Eles estão junto com Cristo. Então eles não precisam ter medo, porque eles estão acima de todas as coisas e acima de tudo. Porque a igreja é o corpo dele na terra. E por isso ela tem o poder que o próprio Cristo o deu. Aqui o autor está tratando um assunto a respeito da mentalidade grega na época, onde os deuses estavam na terra porque estavam sendo castigados. Eles precisavam construir na mente deles que Jesus não estava aqui porque estava sendo castigado, mas sim para levar o nosso castigo sobre ele, para trazer salvação a nós. E isso tudo por livre e espontânea vontade. Quando os deuses vinham à terra, na mitologia, é porque eles precisavam cumprir uma tarefa para voltarem à sua posição inicial. Os deuses não enfrentavam a morte, eles eram considerados imortais,
Mas o autor vem mostrar Jesus que enfrentou a morte, ressuscitou e se assentou à direita de Deus. Ele está mostrando que Jesus tem uma autoridade que nenhum outro Deus tem. E esta autoridade ele está entregando à sua igreja. No capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele reafirma que a igreja se assenta nos lugares celestiais, mas ele afirma que isso só é possível com Cristo. A partir do 2:11, o autor ele vai mostrar como era viver essa vida de boas obras. E ele começa a apresentar isso no capítulo 4. No 4:1, ele vai falar sobre o que é a vocação, sobre o eu fui chamado para. E ele explica como se deve viver essa vocação. De forma humilde, com mansidão, longanimidade e suportando-vos em amor. Isso tudo ele explica após falar sobre a unidade entre os judeus e gentios. No capítulo 5, versículo 21 e 22, o autor não está trazendo algo novo, nenhum conceito novo. A sociedade ela era matriarcal, então as mulheres não se sujeitavam aos homens. Ele está dizendo que ninguém é maior que ninguém, que todos somos iguais. Ele traz um conceito de igualdade. Aqui a igreja está intimamente ligada com Cristo, que é a cabeça, e a igreja o corpo. Por isso essa comparação com Cristo. Ele está falando que o homem e a mulher estão intimamente ligados. A submissão aqui é estar debaixo de uma missão. O corpo está debaixo da cabeça que é Cristo. E quando ele fala da missão, é no sentido de funções. Aqui as funções do casamento, que quem tem a responsabilidade sobre as coisas é o homem. A vida espiritual da família é responsabilidade do homem, assim como no ensino, assim como amar a esposa como Cristo amou a igreja. E isso será cobrado do homem. Para a mulher, o estar debaixo de uma missão é uma função e não uma posição. A auxiliadora idônea é a que auxilia e caminha junto, e não uma empregada. A função da mulher é promover o marido a ser marido. Então, o conceito aqui, o que o autor quer colocar é a igualdade, é que os dois são iguais, porém com funções diferentes. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande na nossa sociedade, onde vemos mulheres exercendo funções dos homens e homens exercendo funções das mulheres. Vemos mulheres sobrecarregadas, homens que não estão exercendo seu papel e a família vem sendo destruída, porque a ordem que Deus colocou e a função que Deus colocou para o homem e para a mulher não estão sendo exercidas. E é sobre isso que o autor está falando nesse livro, sobre o papel de cada um, sobre a função de cada um, na igualdade que ambos possuem. No capítulo 5, versículo 31 e 32, ele vai falar sobre o homem e a mulher tornarem-se uma só carne e vai dizer que grande é esse mistério. Este mistério, ele fala sobre a família, onde a família, ela expressa a glória de Deus. Porque somente o homem ou somente a mulher não pode mostrar em todos esses atributos, mas juntos eles expressam todos os atributos de Deus. Então, o homem sozinho, ele possui características de Deus e a mulher sozinha possui características de Deus. Mas ambos, quando se tornam uma só carne, eles expressam com exatidão e com clareza, com totalidade, todos os atributos do caráter de Deus. Após isso, o autor vai dar instruções sobre os filhos, sobre os servos, e no capítulo 6, versículo 10, ele vai falar que não adianta viver uma vida de batalha se eu não obedeço os meus pais, se eu não amo a minha mulher e se eu não cumpro os ensinamentos que foram ditos nessa carta. Os elementos da armadura são relacionados à nossa fé diária. Ele coloca o conceito de salvação na cabeça, porque já é o conceito da mente transformada que ele vem trazendo no livro.
No capítulo 6, versículo 13, o autor vai dizer sobre tomar toda a armadura para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. O que seria esse tudo? Seria tudo na sua vida, tudo na minha vida que foi vencido. Paulo utiliza essa expressão de armadura por causa dos romanos. Esta armadura era dos soldados que dominavam. Ela era mais resistente, que protegia um soldado de alta patente. E no escudo havia a imagem de César, porque ele mostrava que estava representando a César. Então, quando lemos sobre essas armaduras, precisamos ter em mente que ele está fazendo uma comparação com os soldados de alta patente na época. Bom, eu espero que você tenha gostado do livro. É um livro bem interessante, bem profundo e bem atual, como eu já disse no início. Você terá mais informações no material complementar. Que você continue tendo uma boa leitura.